Bom dia, bem-vinda, bem-vindos todos vocês. É com muita responsabilidade, muito compromisso que nós estamos reunidos hoje aqui. Viktor Frankl tem uma frase que impacta muito. Ele fala, nesse assunto, prevenção de suicídio, tempo é vida. Isso não importante, mas no final do ano, assim, fazer uma coisa? Sim, porque nesse tema, tempo é vida. E para que a gente conseguisse fazer isso no final do ano, no meio de tanta coisa, eu quero agradecer a participação do Centro de Tecnologia da Informática de Ribeirão Preto, que nos cedeu, disponibilizou esse local. Eu quero agradecer muito a doutora Carmen Cardoso, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que está nos apoiando. Sem o apoio dela não seria possível, ela tem outro evento, não vai poder estar aqui, mas está nos apoiando. Agradecer todos os palestrantes, assim, que aceitaram com uma disponibilidade grande de outras cidades, ou indo para outras cidades, né, se deslocando, mas para estar aqui conosco. A presença de cada um de vocês eu já vou falar agora no começo. O Viktor Frankl fala que é a vida que nos chama, não sou eu que escolho. Para eu ser feliz, eu não tenho que escolher o que eu quero fazer. Eu tenho que responder o que a vida me propõe. Então, eu já vou fazer um convite para que todos vocês escutem muito bem qual o chamado da vida, porque um dos objetivos desse encontro é nós formarmos aqui em Ribeirão, ampliarmos um que nós já começamos no Colégio Viktor Frankl, no Instituto Viktor Frankl, um núcleo que vá trabalhar de forma orgânica, de forma coordenada, com a prevenção do suicídio, principalmente juvenil. Vem a Silvânia de Botucatu, que tem um trabalho lindo lá, tá? Então, que vocês escutem, porque no final nós já temos até data marcada para alguns que queiram trabalhar mais nesse assunto, tá? Para começar, para falar para nós sobre o problema de saúde pública, que é hoje o suicídio, nós convidamos o professor Dr. Ibiraci Camargo, nós também combinamos que cada um vai fazer a sua apresentação, tá? E o professor Ibiraci Camargo, que vem nos fazer a primeira colocação, tá? Muito obrigada, depois a gente volta a falar mais. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à doutora Marina pelo convite de estar aqui hoje com todos. Dizer da minha satisfação também de voltar ao campus universitário, onde eu trabalhei por 35 anos, ministrando aulas de psicologia médica e de psiquiatria na Faculdade de Medicina, e por 11 anos eu coordenei o programa de residência aqui de psiquiatria da USP. Eu devo dizer também inicialmente que eu hoje estou aqui falando como um médico psiquiatra, e nesse momento nós tivemos algumas dificuldades. Eu não estou falando inicialmente aqui como sendo uma pessoa que também faz parte do Conselho Regional de Medicina. Eu estou falando como médico psiquiatra. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ele tem uma disposição grande em ajudar nessas tarefas que são pertinentes à saúde da população. A doutora Marina, nós temos conversado sobre isso, e é muito provável que a gente desenvolva algum tipo de parceria durante o próximo ano, para que a gente possa fazer isso de uma forma um pouco mais incisiva e intensiva pelo Estado de São Paulo, sobretudo. Bem, no momento eu sou psiquiatra clínico, eu sou especialista em psiquiatria também, em psicoterapia, pela Associação Brasileira de Psiquiatria e aqui pela USP, e sou responsável pela disciplina de psiquiatria na UNAERP e no Centro Universitário Barão de Mauá. E devo dizer também que eu não sou especialista em adolescentes, né? Mas de qualquer forma atendo eventualmente adolescentes. Esses últimos 2 meses eu atendi 5 adolescentes em risco de
de suicídio. E, apesar de não ser especialista, eu trabalhei com o professor Krinsky em São Paulo, que até hoje é considerado o maior nome no campo da psiquiatria da infância e da adolescência, mas, de fato, eu não sou uma pessoa dedicada ao tema específico da adolescência. Isso não quer dizer que eu não possa levantar questões importantes para a gente poder conversar e para que vocês possam sair daqui com alguma coisa. Próximo, por favor. Próximo. Bom, o suicídio, na imensa maioria das vezes, ele está associado a um transtorno mental, a uma doença mental. Na imensa maioria das vezes. Eu posso garantir a vocês que mais de 90% das vezes quem comete suicídio tem uma patologia psiquiátrica importante. Ele pode acontecer em indivíduos normais, principalmente em situações de impulso. Todos nós já tivemos algum momento de impulsividade na vida e, de fato, esse tipo de coisa pode ocorrer nessas circunstâncias. Existe, isso aqui não vale só para o jovem, vale para as pessoas, mas existem alguns sinais de aviso de doença mental. Quais seriam esses sinais? Mudança acentuada da personalidade, incapacidade para lidar com problemas e atividades diárias, ideias ou delírios, falsas crenças, estranhos, ansiedade excessiva, sentimentos prolongados de tristeza e mudanças acentuadas nos padrões de sono e de alimentação. Próximo, por favor. Pensar ou conversar sobre suicídio. Altos e baixos extremos, abuso de álcool ou outras drogas, raiva excessiva, hostilidade, comportamento hostil, violento, medos irracionais e bullying. Próximo. Nos Estados Unidos, hoje, a grande preocupação do Departamento de Saúde, lá em Washington, é a questão da depressão em jovens, o uso de substâncias psicoativas e a crescente taxa de suicídio. Na verdade, quem mais se mata no mundo são os pacientes depressivos. Em segundo lugar, são os pacientes com esquizofrenia. Em terceiro, os pacientes que fazem abuso de substâncias ilícitas, sobretudo. E a gente sabe que a grande complicação, a maior complicação da depressão, então, é o suicídio. Uma outra preocupação do governo americano, no momento também, é com a questão da gravidez na adolescência, né? Então, o suicídio em si não é uma doença. Ele está associado a uma série de outras situações, né, que acabam levando, então, o indivíduo a esse resultado final. Próximo, por favor. Bom, nós temos dados de 2004, da Organização Mundial de Saúde, onde a gente sabe que 800 mil óbitos acontecem por ano no mundo por suicídio. É interessante isso porque, a partir do ano 2000, a Organização Mundial de Saúde, ela já esperava, desde então, a presença de 5 milhões de novos depressivos ao ano no mundo. E, naquela época, a Organização Mundial de Saúde já relacionava 4 fatores importantes. Ela relacionava a sobrevida da população, ela relacionava a maior incidência de suicídio também às demências por HIV/AIDS, ela relacionava isso à época, às chamadas guerras do leste europeu, e depois disso nós temos tantas outras questões de guerra, né? Nós estamos vendo a questão da Síria, a questão da imigração maciça na Europa. Isso vai levar, certamente, a um transtorno de estresse pós-traumático, a questões depressivas, e os suicídios já estão acontecendo mais precocemente do que a gente imaginava. E outra situação muito importante, que está relacionada ao suicídio: internet. E cada vez mais as pessoas estão se relacionando com máquinas, né, se isolando,
consultando sites diversos para chegar a seus objetivos, não é? E, enfim, quem tiver mais interesse sobre o assunto pode ler o Jornal Americano de Pediatria, edição de novembro de 2011, que vai tratar muito a respeito da questão do suicídio e o Facebook. Nós temos hoje no Brasil 72 suicídios por dia. É estimado que a cada 40 segundos um paciente se mata no mundo. A depressão maior, os casos mais graves de depressão, que na década de 1990 ocupava a 4ª posição como a maior causa de invalidez e morte, é de se esperar que no ano 2020 ocupe a 2ª posição. Então, muito provavelmente, nos próximos anos, nós teremos um suicídio a cada 30, 20 segundos. Próximo, por favor. Bom, então, existe uma estimativa que 1 milhão de suicídios por ano aconteça no mundo, não é? E nos Estados Unidos é a 3ª causa de morte dos 15 aos 34 anos de idade e a primeira causa de morte em jovens na China, na Suécia e na Austrália e Nova Zelândia. Próximo. Bom, então, o suicídio ele é um transtorno multidimensional, não é? Existe uma interação complexa que envolve fatores ambientais, fatores sociais, fisiológicos, genéticos e biológicos. Um dado muito importante, que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de identificar na adolescência, sobretudo, porque o adolescente está muito atrelado a decisões dos pais, é o fato de que 40% a 60% das pessoas que cometem suicídio estiveram nos seus médicos 1 mês antes do fato acontecer. E isso, para nós, médicos, é de vital importância, porque nós temos que aprender a avaliar melhor o risco de suicídio nos pacientes. Nós tivemos aí casos recentes, né? Valmor Chagas. Valmor Chagas cometeu suicídio há 3 ou 4 anos. Na ocasião, foi no mês de janeiro. Na ocasião, os jornais trouxeram que 20 dias antes dele cometer suicídio, ele saiu da fazenda dele lá no Vale do Paraíba e foi à capital, onde se consultou pela manhã com um endocrinologista e à tarde com um ortopedista. Nós tivemos aí mais recentemente o Andreas, da Germanwings, o piloto que atirou o avião nos Alpes suíços. O que aconteceu com o Andreas? 15 dias antes do Andreas aprontar essa confusão toda, segundo o que surgiu na imprensa, ele esteve em 5 psiquiatras antes de cometer o suicídio. Quer dizer, no adulto isso é mais assim previsível, mas no adolescente nem sempre a gente tem esse dado que ele foi procurar uma ajuda. Próximo, por favor. Pode passar ali no completo, por favor? Pode botar todos. Então, existem vários fatores que contribuem, então, para que alguém chegue a um suicídio consumado, não é? A questão da impulsividade, a questão de estressores, no adulto, sobretudo, e nos Estados Unidos, o acesso a armas é uma coisa importante, o uso de substâncias psicoativas é muito importante, no adulto, principalmente, questões ligadas a doenças graves, né? Principalmente doenças terminais, várias doenças neurológicas aí, incapacitantes, podem estar relacionadas ao suicídio. Existe uma questão importantíssima e que não é muito valorizada pelas pessoas de uma forma geral. O paciente depressivo, em geral, ele pede ajuda, não é? E a gente tem sempre que falar muito abertamente sobre isso com o nosso paciente. Ele pode até, eventualmente, negar essas ideias de suicídio, mas se ele tem uma coisa chamada desesperança, o risco de suicídio é altíssimo.
Né? Então nós temos que ficar muito atentos com essa questão da desesperança. Não é só o fato do indivíduo negar que queira cometer suicídio. A questão da desesperança é muito forte. Próximo, acho que tem mais aí. Pode colocar todos desse aí, por favor. Uma história de familiar de suicídio aumenta de forma significativa o risco de suicídio. Né? Eu me recordo perfeitamente que, em uma ocasião, eu atendi um jovem, ele tinha 32 anos de idade, né? E ele morava sozinho com a mãe, né? E um paciente esquizofrênico. E eu fui vê-lo porque ele estava muito mal na casa dele, indiquei hospitalização. A mãe, uma viúva, ela achou que o paciente não deveria, que o filho não deveria ser internado, disse que levaria em outro colega. Enfim, no Dia das Mães, eu, como de costume, eu saía para comprar flores para minha esposa com os meus filhos. Eu vinha em uma das vias da cidade e vi o trânsito interrompido na altura da casa que esse indivíduo morava, com 2 caminhões de bombeiro. Bom, fui comprar as flores, voltei, parei próximo à situação que eu estava observando e fui perguntar para os oficiais do Corpo de Bombeiro o que estava acontecendo. Esse indivíduo tinha colocado fogo na casa e cometeu suicídio. Detalhe. Ele tinha o mesmo nome do pai. O pai tinha o mesmo nome do avô. O avô cometeu suicídio. O pai cometeu suicídio. E ele cometeu suicídio. Então, essas questões nós temos que valorizar. Existem outras questões que nós temos que valorizar no nosso dia a dia e que muitas vezes passa batido. Né? É muito frequente o paciente suicida e até o jovem cometer esses atos em datas significativas. Aniversário, data de abandono do pai de casa, por exemplo, Natal, passagem de ano, as pessoas religiosas, em questões de datas que são sagradas a elas. Então, tudo isso nós temos que valorizar muito quando a gente está diante da possibilidade de um paciente que pensa em cometer suicídio. Mas a história familiar é muito importante. Se a gente tem caso de suicídio na família, e se o paciente já tentou outras vezes, a gente tem que pensar muito nisso. Próximo, por favor. Próximo. Questão da internet eu já falei. Próximo. A internet, todos nós sabemos, tem coisas boas e coisas ruins, né? Então, existem grupos de discussão para coisas interessantíssimas, mas também existem grupos de discussão que tratam da questão de método de suicídio, de pacto de suicídios, né? Da compra de substâncias legais ou ilegais através da internet, né? E a pessoa que não está frente a frente, ela fica um pouco mais desinibida, né? Então isso é uma complicação muito grande, principalmente quando a gente deixa o jovem que não tem ainda seu sistema nervoso totalmente amadurecido, né, por conta dessas questões que nos preocupam. Próximo. Aqui o Andréas, né? Eu quando vi essa fotografia na Veja, eu fiquei assustadíssimo. Né? Aqui é Golden Gate, o Parque Golden Gate, que é o local de maior índice de suicídios nos Estados Unidos. E essa fotografia ele tirou lá. Né? O que será que passava na cabeça do Andréas antes de jogar o avião nos Alpes Suíços? Próximo. Isso aqui eu também fiquei muito assustado. Muito assustado. Existe uma cidade aqui no interior de São Paulo, chamada São João da Boa Vista, onde o índice de suicídio é muito alto. E o poder público pediu ao CRM que fôssemos falar para os médicos a respeito da possibilidade de controle, né, de prevenção. E quando eu estava preparando a minha fala, eu me dei conta, né, com essa questão que eu já sabia do Valmor Chagas, que ele cometeu o suicídio, mas nessa peça que ele interpretou em São Paulo, há cerca de 8 ou 10 anos, ele fazia o papel de alguém que comete suicídio na peça. Próximo, por favor. Aqui só para mostrar a questão das principais causas de incapacitação no mundo na década de 1990. Isso aqui está bem desatualizado, mas dessas 10 causas que apresentam aqui,
eu posso afirmar que todas elas, sem exceção, têm relação com patologias psiquiátricas. Próximo. O próximo slide, só para mostrar então que a depressão grave, que ocupava nos anos 1990 a 4ª posição, vai para a 2ª posição em 2020, né, o que mostra que temos que ficar mais atento ainda com a principal complicação da depressão, que é o suicídio. Próximo. A depressão acontece mais na mulher já a partir da adolescência, em dobro na incidência. Próximo. Pode passar o próximo, por favor. Próximo. Pode passar o próximo também. Só mostrando o mesmo slide, apresentado de forma diferente. Próximo. Isso aqui é uma coisa importante, né? Pode passar todo ele. Se a pessoa tem o primeiro episódio de depressão na vida, a chance dela ter o segundo já é 70%. Se tem o terceiro, então, 90%. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem alguém em tratamento, o paciente melhora e abandona o tratamento, né? E é muitas vezes, nesse momento de melhora, que o indivíduo tem energia suficiente para tentar o suicídio. Próximo. Bom, alguns dados de depressão nos Estados Unidos em adolescentes no ano de 2005 a 2014, segundo o Jornal de Pediatria de 2016. Ela saltou de 8,4% para 11,3%. A cada ano, um adolescente em 10 enfrentará um episódio depressivo. Isso é altamente preocupante. Próximo. 172 mil adolescentes de 12 a 17 anos e 178 mil adultos jovens de 18 a 25 anos enfrentaram um momento de depressão importante na vida. O aumento mais nítido da depressão foi dos 18 aos 20 anos de idade. Esse crescimento mais significativo passou a acontecer a partir de 2011, segundo a Universidade de Washington. Próximo. Agora, segundo o Centro de Prevenção e Controle de Suicídio, também nos Estados Unidos, em 2009, 13,8% de estudantes de nível médio pensaram seriamente em suicídio nos últimos 12 meses. 6,3% dos estudantes de nível médio tiveram pelo menos uma tentativa de suicídio nos últimos 12 meses. E 1,9% dos estudantes de nível médio tiveram uma tentativa de suicídio que resultou em lesão ou envenenamento, e necessitando, portanto, de suporte médico. Isso é muito preocupante. Próximo. Quais são os principais sintomas da depressão na adolescência? Irritabilidade ou instabilidade, humor deprimido, perda de energia, desmotivação e desinteresse importante, retardo psicomotor, sentimentos de culpa ou de desesperança, alterações do sono, isolamento, dificuldade de concentração, prejuízo no desempenho escolar, baixa autoestima, ideias ou tentativas de suicídio, problemas graves de comportamento. Próximo. Quais são os principais sinais de alerta? O que a gente tem que ficar mais antenado em relação à questão do suicídio adolescentes? Mudança no padrão comum de sono, comentários autodepreciativos persistentes, comentários negativos em relação ao futuro, novamente a desesperança, uma combinação de tristeza, irritabilidade, acesso de raiva, comentários sobre mortes, sobre pessoas que morreram e um interesse genuíno por esse tema. Doação de pertences que valorizava, expressão clara ou velada de que quer morrer ou de pôr um final à vida. Próximo, por favor. Mudanças marcantes na personalidade ou nos hábitos, comportamento ansioso, agitado ou deprimido, piora no desempenho na escola e no trabalho e outras atividades que costumava manter, afastamento de amigos e familiares, perda de interesse nas atividades que gostava, um descuido na aparência e perda ou ganho no estado de peso. Alguns fatores de risco são ligados à questão sociodemográfica e educacionais. Quem mais tenta suicídio são as meninas, né? Nível socioeconômico mais baixo e também jovens com problemas na esfera sexual, né? Homossexualismo, bissexualismo ou transgênero. Também baixo rendimento escolar. Estressores psicossociais, separação ou divórcio dos pais, morte de um genitor, abuso físico e sexual, transtorno mental nos pais, comportamento de suicídio familiar. Próximo.
discórdia no ambiente familiar, bullying. O paciente pode se sentir humilhado por ter sofrido ações disciplinares, exposição de casos de suicídio ou tentativa de suicídio, dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Próximo. Vamos lá. Fatores psicológicos e psiquiátricos. Não é a presença de um transtorno psiquiátrico importante, tentativa de suicídio prévia, autoagressão deliberada, abuso de álcool e drogas, auto-hospitalar recente. Próximo. Mudança recente no tratamento psiquiátrico. Isso é uma questão importantíssima, né? Eu sempre digo para os meus residentes e alunos que principalmente nessa época do ano, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer modificações significativas em medicamentos do paciente, principalmente se ele está um pouco estável, né? Porque época de Natal, passagem de ano, isso tudo envolve as chamadas emoções natalinas. Impulsividade, comportamento agressivo, baixa autoestima, pouca capacidade de solução de problemas sociais, sentir-se enclausurado, sem conexão, sentir um peso na vida, perfeccionismo e desesperança. Reparem que a desesperança ela aparece frequentemente ligada a vários fatores. Próximo. Então, uma pergunta que a gente sempre faz, será que a gente pode efetivamente ter jovens saudáveis? Né? O que a gente pode pensar em termos de prevenção? Tem uma autora muito importante na área da psicanálise, chamada Melanie Klein, né? E ela, num livro chamado Educação de Crianças, né? Ela pediu para que a Susan Isaacs, uma outra psicanalista, pudesse falar a respeito se seria possível a gente fazer a prevenção para a saúde mental, né? E eu recomendo que quem tiver interesse possa ler esse capítulo da Susan Isaacs, que está no segundo capítulo desse livro, Educação de Crianças, da Melanie Klein. Então ela faz uma série de questionamentos, muito mais questionamentos do que, é claro, soluções, mas eu acho que vale a pena a gente pensar. Isso, de alguma forma, tem alguma coisa a ver com os próximos slides. Como ter jovens saudáveis, né? Uma das coisas que mais tem perturbado os nossos jovens, e não os nossos jovens, né? A questão da aparência física, né? Da imagem corporal, e cada vez mais a gente tem tido pacientes com problemas de anorexia e bulimia, né? Em breve isso estará chegando também a Cuba, né? Que a gente tem pouquíssimos casos de anorexia e bulimia em Cuba, mas isso já vai chegar em breve, né? Com essas questões da aproximação novamente aí com a cultura americana, né? Só para vocês terem uma ideia, na década de 1990, todos os modelos da Calvin Klein eram anoréxicos, a ponto do governo espanhol, na época eu me encontrava na Espanha, no hospital universitário, eles terem decretado a proibição, né, de modelos com tamanho menor que 36 nas moças. Quem tinha tamanho menor que 36 não poderia ser manequim, modelo. Eu sei que outros países depois também acabaram levando isso mais em conta. Existe uma associação importante, né, da questão de suicídio. A própria questão da anorexia já é uma conduta para suicida, né? E, enfim, as nossas questões aí. Bom, as internações dobraram entre as garotas de 13 a 19 anos na Inglaterra, do ano 2011 a 2014. Teve esse aumento tem uma relação direta com o uso das redes sociais e compartilhamento de fotos em que as garotas aparecem cada vez mais magras. Quer dizer, a internet aí influenciando negativamente. Existe uma pressão por um corpo inatingível, e essa pressão pode estar levando muitas dessas garotas a transtornos alimentares. Sites especializados têm sido usados por essas garotas para buscar motivação para emagrecer e para trocar dicas de como perder peso, usar laxantes e vômitos, etc. Próximo.
Quanto mais nova é a garota, com menos experiência e mais influenciável, maior é a vulnerabilidade às pressões das redes sociais pela busca de um corpo supostamente perfeito. Né? Muitas meninas podem estar ficando obcecadas pela busca de um corpo magro, depois que passa a comparar sua imagem com as outras que nem sempre estão saudáveis. É fundamental trabalhar com os mais novos uma maior flexibilidade da imagem corporal e na prevenção da influência que as redes sociais podem ter em sua vida. Próximo. A questão do bullying, que tem pego cada vez mais, né, em diferentes níveis. Não acontece só na pré-escola, no colégio, acontece inclusive nas universidades. Jovens que sofreram bullying aos 13 anos têm 2 vezes mais chance de ter depressão quando atingem a vida adulta. Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, analisaram quase dados de 4 mil adolescentes aos 13 anos e depois aos 15 anos. Esse foi um estudo observacional. Aos 18 anos, 15% daqueles que foram vítimas frequentes de bullying por parte de seus pares apresentaram sintomas depressivos. Aos 13 anos já apresentavam sintomas de depressão. Quer dizer, isso é muito importante, a coisa já acontece anteriormente. Próximo. Entre os que não foram expostos a essa forma de abuso, apenas 5,5% deles tinham sintomas depressivos mais tarde. A depressão durou até 2 anos nos casos mais graves. Também foi mostrado que os meninos e as meninas sofrem o mesmo padrão de influência. Em cada 3 casos de depressão na vida adulta, pode ter relação com bullying na adolescência. Então, a escola tem um papel fundamental em lidar com essas questões que podem impactar diretamente o futuro emocional das pessoas. Aqui dados do bullying no Brasil. Um em cada 3 estudantes de 14 anos já sofreu bullying na escola. Esses dados são de 2009. Né? 70% dos alunos entre 11 e 14 anos testemunharam a agressão. 21% dos casos aconteceram dentro da sala de aula. E o bullying acontece em todas as partes do mundo, conforme aqui é mostrado. Próximo. Uma outra questão muito importante é a questão da maconha. Né? A maconha ela tem uma atuação difusa no sistema nervoso central e ela é particularmente complicada na adolescência, que é exatamente o momento das chamadas podas das sinapses nervosas. Né? Quer dizer, um jovem que usa maconha uma vez por semana, durante um ano, se ele tem uma predisposição para esquizofrenia, a chance dele então de ter esquizofrenia é 350 vezes maior que a população geral. E a esquizofrenia é a segunda causa de suicídio no mundo. Próximo. Uma outra questão que surge sempre nos consultórios e no dia a dia da nossa vida, né, o controle dos pais e a autonomia dos filhos. Né? Então, aqui é um trabalho da Universidade de Brigham, nos Estados Unidos. Pais que são muito controladores e não dão autonomia para os filhos tomarem decisões podem estar contribuindo para que os jovens enfrentem problemas de autoestima e abuso de álcool na vida adulta. O efeito nocivo do controle excessivo não é compensado nem pelo fato dos pais serem carinhosos com seus filhos. Então não adianta depois querer compensar. Especialistas sugerem que os pais estejam presentes, envolvidos ativamente na educação dos filhos, trabalhando limites e dificuldades. Particularmente, né, quando a gente fala de suicídio, a principal questão é a educação. Né? Nós temos que conversar sempre sobre esses temas. Né? Felizmente, a medicina ela tem evoluído também nesse aspecto. Né? Hoje se fala muito mais na questão, por exemplo, da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, do câncer, das questões ligadas ao colesterol. Essa questão do suicídio é uma questão que a gente tem que falar, sempre. É uma outra coisa importante, né, que foi publicado nos Anais de Cirurgia Plástica em 2015, um estudo que foi feito na Suécia, 3.500 mulheres suecas que passaram por cirurgia plástica, né, de 1965 a 1993. Então eles verificaram esse estudo através dos atestados de óbito, né, analisando das que morreram e compararam com a população geral. E eles detectaram uma maior correlação entre os implantes e as taxas de suicídio e de mortes relacionadas ao uso de álcool e drogas. Próximo. Em relação à cirurgia plástica para a colocação de prótese, essas mulheres teriam uma chance 3 vezes maior de cometer suicídio. Quer dizer, e a gente tem visto cada vez mais adolescentes querendo fazer plástica de mama. Né? E muitas vezes até influenciados
por pais mais problemáticos, narcisistas, mães narcisistas, que já fizeram e achou que foi bom, né? Então essas mulheres também estariam mais expostas a um risco 3 vezes mais elevado de morrer pelo consumo de álcool e de drogas. Eu fui dar um curso em Natal há poucos anos atrás, e eu estava falando também sobre suicídio, e perguntei para a plateia, que a maioria eram médicos, quem ali dos presentes costumava receber pacientes encaminhados por cirurgião plástico. Ninguém levantou a mão. Eu tenho consultório há 41 anos. Na minha vida profissional, eu só recebi 2 vezes paciente encaminhado por cirurgião plástico. Quer dizer, alguma coisa se passa, né? Por que os cirurgiões plásticos não encaminham o paciente para avaliação psiquiátrica? Muitas vezes o problema que a menina ou o rapaz está enfrentando é um problema psiquiátrico, chamado transtorno do corpo dismórfico, não é? Quer dizer, a pessoa precisa de uma ajuda e não de uma cirurgia. A explicação para essas questões ligadas a esse estudo é que parte das mulheres que procuram esse tipo de cirurgia já teriam alterações emocionais prévias, como problemas de autoestima, distúrbios de personalidade, sintomas depressivos e questão com autoimagem. Próximo. Aqui o Menninger destaca os critérios de maturidade, né? Então, é sempre importante a gente saber se as pessoas que estão ali no convívio com a gente, se a gente já pode começar a soltar um pouco mais, conversar outras coisas, e esse aqui é um critério interessante. E ele fala o seguinte, esses são os critérios de maturidade. Capacidade de relacionar-se construtivamente com a realidade, capacidade para adaptar essas mudanças, uma liberdade relativa de sintomas que produzem tensões e ansiedades, capacidade de sentir maior satisfação em dar do que receber, capacidade de relacionar-se com outras pessoas de modo positivo, buscando uma mútua satisfação e ajuda, capacidade de sublimar sua energia instintiva hostil e convertê-la em criatividade, dando a esta um curso positivo, e capacidade de amar. Próximo. Os pacientes que estão nessa questão da possibilidade de suicídio, em geral, esses 3 sentimentos estão presentes: a ambivalência, a impulsividade e a rigidez. Eu não vou tratar aqui, vou até passar os próximos slides de como a gente manejaria isso. Posso passar? Não seria o objetivo da gente manejar isso aqui agora. Próximo. Prevenção. Voltando ao interior. O anterior, por favor. Bom, a gente sabe que tudo que trata de questões médicas, né, a prevenção é fundamental, né? E a gente sabe também que não existe uma única causa de tentativa de suicídio. São vários fatores que concorrem para que isso aconteça, né? A diversidade de fatores e problemas sugere que provavelmente nenhuma medida preventiva única é relevante para todos os pacientes. Cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação. E que a prevenção efetiva terá que incluir diferentes procedimentos nos diferentes estágios de cadeia de eventos que levam à tentativa de suicídio, né? Então existe uma série de coisas, né, que são necessárias que a gente possa contar, inclusive, de forma muito incisiva com o governo. Quais seriam essas questões? Disponibilidade de acesso à emergência para ajuda e controles adequados. Nós tivemos uma reunião na quarta-feira com o futuro secretário de saúde aqui de Ribeirão Preto. Então, todos nós, os delegados, levantamos alguns assuntos. E o assunto que eu levantei foi a falta de assistência à criança e ao adolescente na nossa cidade. Hoje, eu acordei muito cedo e resolvi pesquisar no plano de saúde que eu tenho, que é a Unimed, e que eu pago caro por ele, R$ 1.700 por mês, se eu conseguir identificar nos colegas que atendem a psiquiatria, se tinha algum relacionado à psiquiatria da infância e adolescência. Não existe um na nominata da Unimed. Eu percorri a lista, identifiquei que 2 dos tantos colegas que estavam relacionados tiveram formação na psiquiatria da infância e da adolescência. Reconheci porque foram meus alunos, né? Mas os planos de saúde não disponibilizam. A rede pública não disponibiliza profissionais para atuarem de forma incisiva em casos dessa ordem, né? Então, controle através de ações sociais e médicas dos riscos, controle dos meios usados para causar autolesão. Isso aqui tem muita coisa a ver com questões norte-americanas, né, o acesso a armas e tudo mais. Mudanças de atitudes públicas para enfrentar os problemas comuns, em particular a tentativa de suicídio. Mudanças voltadas para melhorar as condições sociais da população de risco. Próximo. Nós temos também, e temos que reconhecer, um trabalho importantíssimo do CVV, não é? O CVV trabalha de forma séria e tem evitado muitas mortes em relação
a essa questão aí do suicídio. Mitos em relação ao suicídio. Primeiro mito. As pessoas que falam suicídio não cometem suicídio. Isso é absolutamente bobagem, né? De cada 10 pessoas que desejam cometer suicídio, 8 deram evidentes avisos de suas intenções. Eu insisto, a maioria dos casos do suicídio são evitáveis. O indivíduo que está pensando em suicídio, ele se comunica com a gente, de forma direta ou indireta. E nós temos que ter sempre uma busca ativa diante de um paciente deprimido estranho. Tem que perguntar abertamente se ele está pensando em suicídio. O suicídio acontece em aviso? As pesquisas revelam que o suicida fornece muitas pistas, né? Falando a respeito das suas intenções, acabei de falar. Os suicidas têm plena intenção de morrer? A maioria dos suicidas não se decidiram quanto a viver ou morrer e jogam com a morte, né? Deixando com isso aos outros a incumbência de salvá-los. Quase nenhuma pessoa comete suicídio sem permitir que os outros saibam como ela se sente. Próximo. Depois que uma pessoa teve intenções suicidas, essa pessoa é suicidar para sempre? Não. Pode ter sido uma situação mais de impulsividade por tempo, por exemplo. A melhora depois de uma crise de suicídio significa que o risco de suicídio passou? Não. Não é? O paciente pode efetivamente tentar suicídio quando ele tem mais energia para consumar o fato. O suicídio herdado ocorre em determinadas famílias. A gente sabe que o suicídio tem uma configuração individual. Próximo. O suicídio atinge com maior frequência os ricos ou, ao contrário, ocorre quase que exclusivamente dos pobres? Acontece em todas as camadas sociais. Todos os suicidas têm uma doença mental e o suicídio é sempre o ato de uma pessoa psicótica? Não. A maioria dos suicídios está relacionado realmente a um transtorno mental, mas nem todo paciente que se mata ou que tenta suicídio é um doente mental. A religião é uma salvaguarda contra o suicídio? Não. Absolutamente. Clérigos de todos os credos que se encontraram no paroxismo de uma doença mental ou mesmo numa crise situacional cometeram suicídio. O catolicismo romano, que expressamente considera o suicídio um pecado mortal, tem um índice de suicídio mais alto que o judaísmo reformado, que tem uma atitude basicamente branda em relação ao suicídio. Próximo. Crianças não cometem suicídio, as crianças realmente cometem suicídio. E o índice está se elevando. Por último, você não deve fazer perguntas ao paciente a respeito do suicídio, porque isso poderia incutir na mente dele essa ideia, absolutamente. Temos que perguntar sempre aberta e claramente para o nosso paciente. Próximo. Desde o início eu venho dizendo que a depressão é a maior causa de suicídio no mundo, não é? E a gente tem que entender o seguinte, que a depressão não ocorre por culpa do paciente. Não é uma fraqueza pessoal, não é falta de força de vontade, é uma doença. É uma doença como outra qualquer e requer auxílio, pode ser tratada. E a gente não deve acreditar que a depressão vai desaparecer sozinha. Próximo. Algumas medidas podem ser úteis diante de pacientes deprimidos. Evitar a solidão, permanecer junto com as outras pessoas, buscar alguma atividade que ajude a se sentir melhor, não exigir muito de si mesmo, nem se impor tarefas ou alvos muito difíceis, procurar reduzir temporariamente o grau de exigência e evitar tomar decisões importantes, sejam elas profissionais ou pessoais. Eu recomendo para quem tem interesse no tema, quem é educador, certamente já assistiram bullying, né? E aqui esse documentário que fala do suicídio da Golden Gate, tem jovens que se mataram, vale a pena. E esse documentário que está no Netflix é excelente, eu recomendo a todos, A Máscara em que Você Vive. Vale a pena ver, vai falar da associação muito grande de drogas, da homossexualidade e do suicídio em jovens. É muito bom esse documentário, eu recomendo a todos. Estou querendo, inclusive, colocar nas duas universidades que eu trabalho na primeira aula, quando a gente vai receber os calouros. Obrigado.